Rádio Rio de Janeiro apresenta Caminho do Senhor, um programa de estudos sobre a Bíblia Sagrada, com revelações inéditas a respeito de muitos ensinamentos do Cristo de Deus, ainda não perfeitamente divulgados nem compreendidos. Um programa dedicado a todos os que amam o Senhor Jesus. Criação de Acácio Fernandes Moreira e Gastão Veríssimo Brandão. Meus amigos, meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossos corações. Está entrando no ar, pelas ondas amigas da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, em pleno domingo de Carnaval, o programa Caminho do Senhor, botando o seu bloco na rua, né? O bloco do Cristo, com todo mundo com o Evangelho embaixo do braço. João, Hermínia, Olímpia, o Clever, lá, todo mundo de Evangelho na mão, né? Nosso bloco aqui em pleno domingo de Carnaval. E esperamos que você aí, minha irmã, que você, meu irmão, estejam em paz. Apesar do tumulto lá fora, que nós possamos estar em paz. Não importa o tempo que faz lá fora, importa como ele está em nós, né? E antes de começar aqui o programa, o João fazendo uma prece, né, para nos prepararmos, e eu falei para eles, de repente lembrei, não é a data, não é a mesma data, porque a Carnaval muda de data. Isso. Foi no sábado para o domingo de Carnaval, de madrugada, que o meu filho foi embora, né? Voltou para a prática espiritual, voltou para a verdadeira pátria, né? E eu dizendo para ele, foi no domingo de Carnaval que eu praticamente só não fiquei acordada porque os médicos do Hospital Getúlio Vargas mandaram um remédio para mim, que eu não sei, 2 comprimidos brancos lá, grandes, que eu tomei e dormi até 11 horas do outro dia. Mas então, assim como eu naquele dia estava assim, quantas pessoas hoje não estão velando os seus irmãos, os seus queridos que partiram para a pátria espiritual? Quantas pessoas hoje não estão com depressão, não estão com síndrome de pânico, não estão sofrendo nos hospitais? Então, há muito sofrimento, apesar da alegria de alguns lá fora, há muito sofrimento na intimidade de muita gente. E por isso que nós vamos continuar falando sobre aquelas 3 perguntas que nós começamos no domingo passado, Henrique e eu aqui, né? Henrique, eu e Davi. Hoje está João, Hermínia, a gente vai continuar, porque essas perguntas feitas por um personagem de um seriado, de uma novela turca, essas perguntas são feitas por muitas pessoas. Tenho certeza que muita gente se questiona porque não sabe a resposta. Porque nós viemos para este mundo e porque lutamos tanto todos os dias para continuar vivendo. Talvez viver não faça nenhum sentido. Esse personagem fazendo essas perguntas
porque tinha acabado de desencarnar, né, uma grande amiga dela, porque foi defendê-la de um agressor, e a pessoa estava com a arma na mão, mas a pessoa não atirou a arma disparou. E matou a amiga. Então ela se sente culpada e ela tá inconsolável, ela está inconformada e chora o tempo todo. Então ela fez essas perguntas e as pessoas que estavam do lado dela, ninguém teve uma resposta. Todo mundo olhava para o outro, aquele olhar triste, de dor, todo mundo sofrendo. Quem desencarnou é uma pessoa nova, né? O personagem é novo. Então eu fiquei, meu Deus, mas como é que o autor não conseguiu, assim, né? Deixou assim pelo menos uma palavra de conforto, a fé, né? Pegar, não, vamos confiar em Deus. Não teve nenhuma resposta. Aí eu pergunto para João e para Hermínia, por que nós viemos para este mundo? O Henrique já falou alguma coisa no domingo. E por que nós lutamos, a gente não sabe para que veio, né? E por que nós lutamos todos os dias para continuar vivendo, mesmo sabendo que vamos desencarnar, não sabemos a hora. Vocês vão dar resposta aí para essas pessoas. Eu acho que não é dar resposta. A gente vai não dá uma resposta colocar pronta, não existe. A nossa reflexão sobre isso, né? Eu sempre digo quando eu estou fazendo os programas aqui, como nós estamos numa rádio espírita, todo o nosso discurso aqui sempre foi, e será embasado nas leis divinas que nós, como espíritas, entendemos. Então, lei de reencarnação, lei de causa e efeito, lei do progresso ou de evolução. Isso aí não tem jeito, tá? Isso é básico. Então, e me parece que essas três questões, elas estão intercaladas. Quer dizer, na medida em que a personagem, não sabe a primeira resposta, não tem uma posição na primeira resposta, ela automaticamente se faz a segunda pergunta e automaticamente se faz a terceira pergunta. Tipo, essas três estão enredadas aqui, tá? Então, quando ela pergunta para que é que nós viemos para este mundo, de cara, lembrando... Por que nós viemos? De cara, lembrando que este mundo, quando o leigo fala este mundo, ele está imaginando que o mundo, o grande cosmos, o grande universo, é isso aqui, é o planeta Terra. E nós hoje, e aí nós não somos nós espíritas, não. A ciência, Nossa Senhora, todas as pessoas que trabalham com a ciência da maior forma, está comprovado. Existem N vias lácteas no universo, existem N planetas, existem N estrelas. É algo inconcebível para a gente. Tá? Então, nós, como reencarnacionistas, já temos o conteúdo e sabemos que a maioria, isso é dito pela espiritualidade atualmente, a maioria de nós que estamos alcançando um bom caminho evolutivo aqui, não somos daqui. A expressão extraterrestre, ela cabe para muitos de nós, porque muitos de nós viemos de outros planetas, degradados, desgarrados, não muito bem avaliados. Vai para aquela escola dali, essa escola daqui não te merece não, vai para aquela escola dali. E lá vamos nós. Então, nós estamos aqui, hoje a gente tem claro que nós estamos aqui para nos melhorar, para nos corrigir, para nos aperfeiçoar, para evoluir, para viver novas experiências uns com os outros e aprender com essas experiências. Gente, aprender com todas as situações que nos envolvem. Não é só com aquelas coisas boas, aquela família maravilhosa, amorosa. Ai, gostando de fulano, por mim o mundo podia ser todo feito só por pessoas que nem fulano. Sabe aquela musiquinha? Se todos fossem iguais a você, que maravilha viver. Ou termina no Voz do Caminho. Não, mas isso aí deve ser um assunto para a gente conversar depois do programa. Então, isso é uma coisa maravilhosa, mas acontece que nem todos, ou a maioria das pessoas, não são iguais a você, aquele você que eu gostaria que todos fossem. E isso faz o que comigo? Me ajuda a aprender, me ajuda a treinar o meu lado que ainda é menor, sabe, tirar arestas, me ajudar a rever alguns conceitos meus, até passei. Eu estou falando de mim, gente.
a ter paciência, a ter humildade, a ter resignação, olhar para aquele tipo de pessoa, aquele perfil e falar: tudo bem, Hermínia, ele é tão importante quanto você tem que se adaptar para viver com ele, é nisso aí que a gente cresce. Então, como as pessoas não têm essa noção, primeiro elas pensam assim: o fruto de viver aqui, o objetivo de viver aqui tem que ficar claro para mim aqui e agora. Não vai ficar claro para mim aqui agora, porque os nossos passos são muito lentos. Eu, às vezes, dou passos tão pequenos, eu digo, mas uma encarnação inteira para isso, para dar um passinho, olha a nossa humildade, para dar um passinho desse, mas a gente não lembra, gente, o que a gente já fez, o que a gente já foi. Você fala, um passinho desse, se eu me vejo há 500 mil anos atrás, eu vou falar, gente, isso é um passão, é um passo enorme, porque eu era algo indescritível. Então, acho que a primeira resposta para essa pergunta que a Olímpia coloca aí, a gente veio para cá para continuar evoluindo. Não é para começar, não, gente. Continuar evoluindo, continuar nos aperfeiçoando. Isso aqui não é o último degrau dessa escada evolutiva. Hoje nós sabemos que tem planetas muito mais evoluídos que esse. E outros muito e mais tem atrasados. outros bem mais atrasados. Aí por que eu estou nesse? Merecimento, gente. Eu tenho que estar nesse. Eu no planeta, olha, está lá, acho que é na Revista Espírita. Uma vez na Sociedade Espírita Parisiense, Kardec entrevista Bernard Palissy Espírito. Cara, o cara tinha vindo Abril de 1858. Isso aí, João tá dando a data. O cara tinha vivido na Cavalo, França, elefante sou eu, né? Bernard Palissy. Hã? E a memória do elefante é minha. Olha os dois aí, ó. e ele tinha vindo, era de Júpiter, né? Júpiter. Nossa. O cara, enquanto encarnado, na época em que ele encarnou na França, é um negócio assustador. O cara dominava ciências e filosofias que todo mundo... A entrevista é muito interessante. Aí, no final, timidamente, Kardec ou alguém pergunta assim, olha, assim, um terráqueo, o mais evoluído, tá? O terráqueo mais evoluído, quando ele desencarnar, ele assim, se ele fosse para Júpiter, lá em Júpiter, ele seria o quê? A resposta, Palissy era bastante direta, assim, né? Eu gostava, é tipo Pastorino, né? Ele seria como um macaco numa loja de porcelanas. Uhum. Terminou a entrevista. Sentiu? Essa passagem de Bernard Palissy é muito interessante, porque ele foi um oleiro na França, né? Esse nome, Bernard Palissy, foi um oleiro na França. Aquele que mexe não só com as ciências, como a Hermínia falou, mas com arte. Ele trabalhava com a cerâmica, Exato, ele fazia exato. coisas artesanais que o pessoal ficava assim babando, que ninguém sabia como ele fazia aquilo. Depois ele desencarnou, reencarnou como uma mulher apagada na sociedade. E depois foi convidado aí para Júpiter. Aí a minha pergunta sempre foi, mas espera aí, ele diz nessa passagem, nessa entrevista, né, com Kardec, que Júpiter é o planeta mais evoluído do sistema solar. É um mundo feliz. E aí a minha dúvida sempre foi, mas espera aí, nós estamos num planeta de provas e expiações. Entre provas e expiações de mundo feliz tem o planeta de regeneração. Né? Não passa pelo planeta de regeneração? Nem todos. Aí é que está. Não, mas a informação... Bom, pode Aí ser que é eu que não está. tenha o aprofundamento, mas no meu entendimento, ele veio para cá, já de lá, com a evolução toda, para ajudar, contribuir e volta. Não é isso que está ali, né? Mas tudo bem. De qualquer jeito, Mozart esteve aqui encarnado, Isso ele aí. também reencarnou. Porque a em Júpiter. gente, nem todo mundo que está num planeta está porque veio de baixo e veio para padecer. Alguns são missionários, É isso. vêm para incentivar e para ajudar. É isso. Agora, essas três perguntas que a Olímpia faz no programa passado, não, você trouxe. Sim, né? ela trouxe É. para a gente refletir. Essas três perguntas são aquelas perguntas que a gente faz quando a nossa visão é: nasci, estou vivendo e vou morrer. Eu vou acabar. Eu vou acabar. Por que isso tudo? Por que Deus Pois criou, é. então? E aí vamos trazer Jesus? Exatamente. O Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 3. Conversa entre Jesus e Nicodemos.
Nicodemos vai de noite visitar Jesus. Escondidinho. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não renascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O Nicodemos fica assustado, falando assim: como assim? Como pode um homem velho como eu voltar a nascer, renascer de novo? Acaso poderei eu novamente tornar ao ventre de minha mãe? Isso. E Jesus então diz: não te admires de eu te haver dito, necessário te é renascer de novo. E aí Jesus, lá a partir do versículo 6, ele diz: o que é nascido de carne é carne. O corpo procede do corpo. Os pais físicos, biológicos, eles geram o corpo físico. E Jesus complementa: o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. E aí, olha o versículo 8. O vento, Pastorino diz que foi mal traduzindo, Isso. porque no lugar de vento, a palavra em grego sopro. é pneuma. Pneuma pode ser traduzido por vento, como pode ser traduzido por espírito. Isso. E aí a gente aqui faz essa adequação conforme a orientação de Pastorino, porque é o que o texto fala. O texto não fala de vento, o texto fala de espírito. O espírito sopra onde quer, ouves a sua voz, ou seja, ele está encarnado, mas não sabes de onde vem. De onde vim eu? De onde veio Olímpia? De onde veio Hermínia? De onde veio Clever? De onde veio Caio? De onde veio você, meu irmão? De onde veio você, minha irmã? Qual é a nossa história? É. Assim é todo que é nascido de espírito. Ou seja, nós não sabemos o que aconteceu antes, com algumas exceções. Sabemos que fomos criados um dia pelo Pai Celestial, por isso nós não somos eternos. Exatamente. Por isso nós somos imortais. Isso. Nós não vamos morrer, mas nós não somos eternos. Eterno é Deus que não teve Começo, princípio nem fim. Né? Exatamente. E aí o que a gente percebe disso tudo? É que nós ainda estamos nos suicidando, nós ainda estamos entrando em depressão, nós ainda estamos ansiosos porque nós não nos enxergamos como espíritos. Isso aí. Nós nos enxergamos como esse corpo físico aqui, que vai desencarnar. A Olímpia, Hermínia, o Cleber. A matéria. Se a gente tivesse nascido anos atrás e fosse morrer daqui a um tempo. Né? E aí vem aquela frase célebre que eu gosto sempre de citar, do Brian Weiss. Nós não somos corpos físicos tendo experiências espirituais. Nós somos espíritos tendo experiências carnais ou corporais. Então, você que está nos ouvindo agora, nos acompanhando agora, você pode ter certeza absoluta. Você não vai deixar de existir nunca. Nunca. Porque nós fomos criados por Deus para sermos felizes. E a felicidade está dentro de você, com certeza. Não está nas coisas que você vê ao redor. Não está na matéria que perece. Não está nos objetivos que você tem hoje, que são objetivos, às vezes, nossos objetivos normalmente são fracos. Qual é o meu objetivo? Eu quero ganhar muito dinheiro, ter uma casa boa, ter um carro bom, ter uma profissão legal, ter uma pessoa legal do meu lado. Olha os objetivos que a gente está falando, tudo a nível horizontal. E a nível vertical? Porque se eu me reconheço espírito, eu tenho que pensar como eu quero estar na próxima encarnação, como eu quero estar quando eu desencarnar. Se eu viver pura e simplesmente pensando na matéria do dia a dia, que é importante enquanto estamos aqui, sim. Claro. É por isso que Paulo diz, viver na carne sem ser da carne. É isso que a gente tem que fazer. Entender que a carne é necessária, as coisas que nos rodeiam são necessárias, mas não essenciais. O essencial é o que eu estou fazendo moralmente da minha vida. As coisas que eu estou trocando. O que eu estou trocando? Eu troco aquilo que é palpável materialmente falando
por aquilo que é impalpável. A felicidade é impalpável ou imponderável. E a felicidade, ela não vem com aparatos exteriores, parafraseando Jesus quando ele fala do reino de Deus. O reino de Deus está dentro de nós. Uma das coisas que o Gastão falava muito, né, João, que a gente faz tanto esforço, né? A gente fica sem dormir e sem comer direito, correndo para ter um canudo, um diploma. É um esforço enorme para conseguir aquele diploma, né, menina? Para conseguir aquele diploma. Não, eu quero um diploma porque eu quero ter um emprego melhor. E a gente não mede esforço para conseguir isso. Sim. Mas nós não fazemos o mínimo esforço para nos melhorar intimamente. Perfeito. A gente melhora um dia, a gente tira um dia, acorda assim com aquela disposição, né, de vencer as nossas más tendências. Aí um dia a gente até consegue, 2 dias, e de repente, logo depois a gente escorrega. Então, por quê? Porque o esforço não é grande. Então, e começa nas coisas mais pequeninas. Uma queda, vamos dizer assim, entre aspas, né? Uma queda, assim, um deslize nosso, começa nas coisas mais pequeninas. Começa a gente dar vazão, por exemplo, começou uma discussão, vamos falar de marido e mulher, né? É mais, eu falei, o meu não está mais aqui, o meu não está mais aqui, né? Mas eu falava quando ele estava aqui, ele também falava. Ele está aqui, não está encarnado. Mas é o pai e mãe, né? O filho e mãe, né? Filho e pai. Sim. A gente, quando está discutindo, em si bem que não sou melhor, nem o Gastão não sou melhor do que ninguém, mas nossos filhos nunca nos viram discutir, graças a Deus. Quando um sentia que o outro estava querendo entrar, o outro calava. Era um pacto nosso, um pacto silencioso, nunca combinamos. Mas quando eu sentia que ele estava querendo uma briga, eu calava. Quando ele sentia que era eu que estava querendo, ele calava. Eu falei, tá bem, minha mulher, tá bem, deixa para lá. Aí, não, tá bem não. Quero continuar. Tá bem, você está com razão. Aí a mesma coisa eu fazia. Mas se a gente fizesse sempre isso, mas aí é que está, não falava o tá bem e esquecia. Não, aquilo ficava lá dentro. Está pensando o quê? Eu não sou boa. Isso aí. Isso assim. Aí, então, aí. é aquele sentimento, é o pensamento que fica remoendo. Remoendo. Eu tinha que ter dito, por que eu não falei isso? Por que eu não disse aquilo? Mas eu vou dizer, vai ter uma hora que eu vou dizer. Vai ouvir. Na hora que estiver na boa, vai ver, eu vou falar. Então, são essas coisas, são coisas pequenas, Hermínia, mas que fazem com que nós venhamos dar grandes tombos. Então, o esforço que nós fazemos para conseguir um diploma nos bancos das faculdades é grande, mas o esforço para a gente conseguir um diploma do nível primário, né, do cristianismo é muito grande, é muito pequeno. Tem uma palavra que diz: a minha distância até o Cristo é incomensurável, né? Porque a gente ainda está realmente muito distante de vivenciar aquilo que ele vivencia. A própria passagem que a Hermínia traz aí do Bernard Palissy, né? Que ele fala, olha, serias como macacos lá no planeta. Uma loja de porcelana. Uma loja de porcelana. Quer dizer, é uma coisa que a gente olha e eles não são espíritos puros. Não. São espíritos mais evoluídos do que nós. Imagina. São mais evoluídos do que nós. Né? Exatamente. Então, bastante. Será que esse esforço que você diz, que o Gastão dizia, que a gente faz desarvoradamente, hoje em dia não é bem para ganhar diplomas, não. Algumas situações já deixaram claro, o diploma não resolve mais nada hoje em dia. Mas o esforço que uma pessoa faz, nós conhecemos uma pessoa, por exemplo, que está se esforçando barbaramente para reentrar no seu mercado de trabalho capacitado para enfrentar. Será que esse esforço é porque eu preciso, nesse espaço, da aprovação dos outros? Mas em termos da minha evolução, eu acho que eu não estou... Ninguém vai ficar me olhando e me aprovando. Quem é que vai me aprovar? Se eu for mais digno do que ele, no espaço de vida, que diferença isso vai fazer? Eu vou ser diferente? Alguém vai falar, caramba, Hermínia, palmas para você que você foi mais digna? Você fala assim, ninguém vai notar. Esse esforço eu não vou ter, porque eu quero a apreciação dos outros.
E aí é que está, né? Essa pessoa que você se referiu, essa pessoa precisa mostrar que é competente Isso aí. para entrar no mercado de trabalho. Então, Mesmo aí- sendo competente, tem que ficar mais competente Isso ainda. aí. Bom, gente, a gente volta já já, vamos fazer um pequeno intervalo, tá bom? Estamos apresentando Caminho do Senhor. Voltamos a apresentar Caminho do Senhor. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta com o programa Caminho do Senhor, aqui pelas ondas amigas da nossa Rádio Rio de Janeiro. Nós não falamos no início, mas não adianta você mandar recadinho hoje, porque esse programa é gravado. É isso mesmo. Nós gravamos na última quarta-feira, porque a rádio fez um intervalo aí nesse período de carnaval. Não está funcionando. Então, esse programa é gravado. Se você quiser mandar um recadinho, a Olímpia não está ouvindo, manda para o meu telefone, 21 98459 3950. 21 98459 3950. E aí a gente dá os recados no outro domingo, no Ou próximo então domingo. manda para o telefone do caminho, que a André não viajou, não. Tá bem, 3386, Não. 2564 2151. 021 21 2564 2151. Pode dar o recado que a André atende. É isso aí. Programa Caminho do Senhor, que vai ao ar todas as terças-feiras, das 22 às 23 horas. Aos domingos, ao vivo, normalmente, menos hoje, das 12 às 13h30. E às quartas-feiras, também ao vivo. Na próxima quarta-feira também será gravado, por conta Quarta-feira sim. de... Ainda Exatamente. vai até a quarta. Mas sempre ao vivo, das 10 às 11 da manhã, programa da Caminho do Senhor, que é da instituição Caminho do Senhor, que precisa muito da sua ajuda. Muito. Como, né? Se você não foi para o bloco ainda, ou se não vai para o bloco, se não foi viajar, se está aí acompanhando a gente, puder nos dar uma ajuda, o Pix do Caminho do Senhor é o CNPJ. É o 28 007 771, Caio está botando na tela, 0001 20. Óculos. Pois é. Aí tem também as informações das contas correntes do Caminho do Senhor no Itaú, agência 6157, conta corrente 053023, e também do Bradesco, agência 3176, conta corrente 74678, dígito 9. É isso aí. Se você puder nos ajudar, é o que a gente sempre fala, né, Olímpia? Não tire do seu orçamento, não fique se sacrificando para ajudar o Caminho do Senhor. Mas se você puder, se tiver alguma forma de contribuir com o Caminho do Senhor, estão aí as informações para você nos ajudar. E como o programa foi gravado na quarta-feira, nós não trouxemos a relação dos doadores desta semana, que nós vamos dar no próximo domingo. Domingo, dia 9, né? Dia 9. Próximo domingo, dia 9, nós traremos a relação dos doadores da semana, do dia 1, do último domingo, dia 23, de 23 a 28 de fevereiro e de 1 a 8 a 7. 7 Sexta-feira. de março. Tá bom, gente? E nós agradecemos muito o carinho de vocês, a dedicação, nós precisamos muito. Que Deus abençoe a cada um de vocês.
Vamos para o estudo de Vida e Atos dos Apóstolos. Hoje vamos iniciar o capítulo 18, versículos 1 a 11. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Vamos lá, gente. Vamos então falar aqui sobre esta ida de Paulo novamente para Corinto, né? Então, dando início ao estudo do capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, observamos que Lucas continua relatando as ocorrências da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo e seus companheiros. Inicialmente, nos versículos 1 a 3, ele nos diz, em outras palavras, que Paulo, regressando da frustrada viagem de Atenas, partiu para Corinto. Vocês se lembram do que houve em Atenas, né? Estudamos domingo. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Está me lembrando alguém? Paulo aproximou-se deles e, como eram velhos conhecidos e do mesmo ofício, passaram a morar e a trabalhar juntos na fabricação de tendas. Já tivemos a oportunidade de informar aqui que todos os doutores do farisaísmo eram obrigados a ter um ofício, pois, caso lhe fosse necessário para a subsistência, não lhe faltaria recurso. Pois é, Paulo de Tarso, desde o início da sua carreira apostólica, dedicou-se ao seu ofício para manter-se independente e do que lhe sobrava era empregado nas necessidades do trabalho, da divulgação do Evangelho
e entre os companheiros mais necessitados e os pobres. Disto lhe veio um grande mérito e uma grande autoridade, pois dizia: nunca fui pesado a nenhum de vós, e para minha subsistência e a dos meus, estes braços me serviram. Carl Schutel, analisando o fato, nos diz que a vida missionária é espinhosa e aqueles que a exercem precisam precatar-se contra a emboscada dos interesses terrenos que têm prejudicado a muitos. De fato, o trabalho material não é incompatível com o trabalho espiritual, como julgam alguns religiosos. Há tempo para tudo. E assim como há tempo para o trabalho espiritual, também há para o trabalho material. Aquele mantém o espírito, mas este, o trabalho material, é indispensável para manter o corpo. O apóstolo fazia tanta questão que essa orientação fosse mantida entre os cristãos, que chegou a dizer: porque, quando ainda convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Segunda Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Está lá, quem quiser conferir, né, João? Comer à custa alheia, vestir à custa alheia, viver à custa alheia, sob o pretexto do exercício de uma missão divina, não está direito. A independência do homem se revela também pela sua ação no trabalho. O trabalho é fonte de todo o bem-estar e progresso. Pregar, consolar, curar, mas dando tudo de graça. E trabalhar para manter a vida. É ótima orientação que todos devem adotar, mesmo porque Jesus já ensinava: dai de graça o que de graça recebestes. O apóstolo, além de seus afazeres profissionais, anunciava diariamente a palavra de Jesus, trocando ideias com os que o procuravam. E conforme nos diz Lucas, nos versículos 4 e 5 do capítulo em tela, nos sábados, o apóstolo não perdia as discussões na sinagoga e, tomando parte na exposição e interpretação das Escrituras, persuadia judeus e gregos. De modo que, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo estava ativamente ocupado com a palavra, testificando aos judeus que Jesus é o Cristo, isto é, o Messias prometido. Uma das maiores campanhas que perduram até os tempos atuais é justamente essa de negarem os judeus ser Jesus, o Cristo, o ungido, o Messias prometido. Eles até agora esperam um Cristo que venha cercado de todos os poderes materiais, como César, e que funde um reinado para eles aqui na terra. Eles não podiam compreender que aquele que disse: o meu reino não é deste mundo, seja o Cristo. Então, Paulo, como os demais apóstolos, tratavam de dissuadir os judeus de suas velhas crenças e que, de fato, Jesus era rei, mas não rei de uma nação ou de um povo, e que o seu reinado era puramente espiritual. Mas eles blasfemavam e não aceitavam a palavra dos apóstolos. E, em virtude desta repulsa, Paulo, como de hábito, sacudindo as vestes, disse-lhes: que o sangue que derramastes venha sobre vossas cabeças. Eu estou limpo, e desde já vou para os gentios. E, refugiando-se na casa de certo Tício Justo, evangelizou a muitos dos habitantes de Corinto, que acabaram por se converterem, inclusive Crispo, chefe da sinagoga, e toda a sua família. Nosso Emanuel nos informa que Tício Justo fez mais do que recebê-lo em sua casa, pois colocou à disposição do apóstolo
todos os elementos imprescindíveis à organização de uma igreja ativa. O tecelão estava jubiloso. Áquila e Priscila foram os primeiros colaboradores, além de Lloyd e Eunice, para que se executasse os programas traçados por Paulo, iguais aos executados na igreja de Antioquia. A igreja de Corinto começou, então, a produzir os frutos mais ricos de espiritualidade. A cidade era famosa por sua devassidão, mas o apóstolo costumava dizer que dos pântanos nasciam, muitas vezes, os lírios mais belos, e onde há muito pecado, há muito remorso e sofrimento. E a comunidade, então, cresceu dia a dia, reunindo os crentes mais diversos, que chegavam ansiosos por abandonar aquela Babilônia incendiada pelo vício. Com a presença de Paulo, a igreja de Corinto adquiria singular importância e quase diariamente chegavam emissários das regiões mais afastadas. Eram companheiros da Psídia, de Icônio, de Listra, de Tessalônica, de Chipre e de Jerusalém. Em torno do apóstolo formou-se um pequeno colégio de seguidores, de companheiros permanentes, que com ele cooperavam nos trabalhos. Paulo, entretanto, preocupava-se intensamente. Os assuntos eram urgentes e variados. Não podia esquecer o trabalho de sua manutenção. Assumira compromissos pesados com os irmãos de Corinto. Devia estar atento à coleta destinada a Jerusalém. Não podia desprezar as comunidades anteriormente fundadas. Aos poucos, compreendeu que não bastava enviar emissários. Os pedidos choviam de todos os sítios por onde perambulara, levando as alvíceras da Boa Nova. Sentindo-se incapaz de atender a todos os necessitados ao mesmo tempo, o abnegado discípulo do Evangelho, valendo-se um dia do silêncio da noite, quando a igreja se encontrava deserta, rogou a Jesus, com lágrimas nos olhos, não lhe faltasse com socorro necessário ao cumprimento integral da tarefa. Terminada a oração, sentia-se envolvido em branda claridade. Teve a impressão nítida de que recebia a visita de Jesus. Genuflexo, experimentando indizível comoção, ouviu uma advertência serena e carinhosa. Não temas, dizia a voz. Prossegue ensinando a verdade e não te cales, porque estou contigo. O apóstolo deu curso às lágrimas que lhe fluíam do coração. Aquele cuidado amoroso de Jesus, aquela exortação em resposta ao seu apelo, penetrava-lhe a alma em ondas cariciosas. Desejoso de aproveitar a sagrada inspiração do momento que se desfazia, pensou na dificuldade para atender às várias igrejas fraternas. Tanto bastou para que a voz docíssima continuasse. Não te atormentes com as necessidades do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo. Entretanto, a voz prosseguia com brandura. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Doravante, Estevão permanecerá mais conchegado a ti, transmitindo-te meus pensamentos, e o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício das necessidades do mundo. O dedicado amigo dos gentios viu que a luz se extinguira. O silêncio voltara a reinar entre as paredes singelas da igreja de Corinto.
mas como se houvera sorvido a água divina das claridades eternas, conservava o espírito mergulhado em júbilo intraduzível. Recomeçaria o labor com mais afinco, mandaria às comunidades mais distantes as notícias do Cristo. E Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, trabalhando sem cessar e pregando a palavra do Senhor. Pelas suas epístolas aos Coríntios, vê-se que eram numerosos os crentes daquela cidade e circunvizinhança. Bem, meus irmãos, hoje ficamos por aqui. No próximo programa daremos continuidade a este estudo. Dá nem vontade de a gente encerrar, não é? Dá vontade de continuar, pegar outro estudo e continuar. Essa parte, então, que Jesus falando com Paulo, né, que a partir daquele momento Estevão ia ficar orientando ele, gente. Eu sempre disse para os meus amigos, para os meus irmãos, para o pessoal de casa, que Estevão, para mim, é um... Sabe? Não é daqui, acho que ele é um desses que veio de outros. Pode ser. Veio de outras. Aí, Hermínia, quer falar alguma coisa aí? Olha, é muito distante isso que eu estava escutando o João lendo e você lendo. A gente falou na primeira parte do programa que nos falta coragem e força para a gente batalhar a nossa evolução, né? E eu comentei que o Gastão falava, o esforço para conseguir um canudo, uma profissão, um título, a gente não mede, vai e vai. Agora, quando chega no caso da gente tratar da nossa evolução, e eu comentei, deve ser porque o canudo interessa, porque os outros vão te reconhecer, né? Um doutor, né? Vão te apontar, doutor, e você fala, eu vou ter melhores condições na sociedade, porque, na verdade, a gente é reconhecido pelos diplomas, pelos títulos, né? E a nossa evolução ninguém está reconhecendo. Você fala, não vai adiantar nada, no meio de tanta gente desonesta, ninguém vai lhe reparar, pelo contrário, vou até rir de mim. E aí, quando a gente fala em esforço e coragem, e você pega esse personagem, Paulo, no plano material, que a gente não tem noção, gente. Nós não temos a menor noção do que foi a luta desse espírito encarnado para dar conta dessa missão. Mas nós não temos mesmo. Hoje é fácil, né, Hermínia? Porque a gente pega o carro nesse calorão do Rio de Janeiro, pega o carro com ar-condicionado, chega aqui com ar-condicionado. Hoje é fácil. Não, e o que ele passou, ele foi, meu Deus, enxovalhado, indescritível. Mas aí, Quase morto, aí quase eu morto. me refiro ao seguinte, Olímpia estava falando aqui, quando Jesus diz para ele, daqui para frente, Estevão ficará do teu lado, transmitindo-te os meus pensamentos. Tá. Estevão, aí Olímpio falou assim, nossa, mas ele é um espírito, eu sempre achei, meu Deus, que espírito. Um espírito num patamar de evolução que a gente não tem noção, mas continua trabalhando ou não? Continuou se esforçando ou não? E o mais forte, ele ia ser amparador, tutor de um encarnado que foi o causador do seu desenlace tão bárbaro. Tão bárbaro. E ele se coloca como instrutor. Eu assumo a responsabilidade de ajudá-lo para que ele tenha forças e coragem para cumprir essa missão, da qual eu fiz parte, porque foi realmente ali a vida dele foi detonada
coincidentemente, com Abigail descobrindo é meu irmão, e aí dali começa. A saga de Paulo começa exatamente Verdadeiro, com a morte de Estevão. com a né? morte de Estevão. Ali foi o ponto de corte. E aí, justamente, Estevão é quem Jesus diz, ele vai ficar do teu lado, transmitindo-te os meus pensamentos. Olha que responsabilidade. Porque a gente viu isso depois nas sessões espíritas, na sociedade espírita, você vê muito isso. Não, mas peraí, esse espírito tão evoluído está falando direto com esse médium? Não, né? Tinha intermediários ali. Bom, a gente fica de olho no relógio, querendo que ela falasse, mas querendo tendo que parar, porque vai dar um intervalo agora. Mas a gente pode voltar, como não tem recadinho, né, João? Isso. Na terceira parte do programa, a gente, Ainda tem aquelas perguntas que nós não fechamos elas. nossa, tem muita coisa ainda. A gente volta já já. Estamos apresentando Caminho do Senhor. Voltamos a apresentar Caminho do Senhor. Bem, meus irmãos, conforme nós já avisamos na segunda parte, não temos hoje recadinhos, porque o programa é gravado. Gravamos na quarta-feira. Tá faltando, né, João? Tá faltando o like, né? Ó, cuidado, o like, João, olha, dá os likes, senão o João vai cobrar. Mas pode dar o like, porque está sendo transmitido pelo YouTube. Nós não avisamos. Pode dar o like. Pode dar o like. Sempre tem tempo. O pessoal corre lá. Opa, então vou dar o like. Pum. Dá o like. Caio. O Caio tá ali nas redes sociais, exatamente. Mas nós podíamos ter dito isso no início, né? Você já teria, a essa altura, já teriam vários likes. Como é que você disse? Um de vós falhamos. Um de nós erraste. Um de nós errastes. Um de nós. Um de nós erraste. Um de nós erraste. Ela usava essa frase. Pois é. Bom, mas vamos então voltar àquelas três perguntinhas. Porque, gente, está batendo na minha cabeça que alguém está precisando entender ouvir isso, entender, e a gente quer que dê uma resposta mais direta. Sim. Porque lutamos todos os dias para continuar a viver. A primeira pergunta, por que nós viemos para este mundo? Vocês já falaram bastante, né? E eu me lembrei que no domingo passado, nós falamos aqui, porque Deus precisaria de nós para compor o universo? Deus precisaria? Não. Nós ajudamos em quê? Mas Ele nos criou. Ele criou milhões, bilhões, trilhões de espíritos aí no universo todo. Para quê? Para que nós sejamos espelhos, possamos refletir com a nossa evolução, depois que nós evoluirmos, sejamos espelhos da divindade neste mundo. Não sejamos esses seres que somos atualmente, que enfeiamos o planeta. Não. Um dia, todos nós, como diz lá na prece de Cáritas, né? Possamos refletir. O espelho que reflete sejamos a nossa santa espelho imagem. Que reflete a imagem do divino, do nosso Pai Celestial. Então, fomos criados para isso, para que outros saibam que existe um Deus e que aquela pessoa que está ali nos ajudando é criação do Pai e está refletindo para nós a imagem do Pai. Quantos já passaram por nós? Quantos exemplos nós temos, né, Hermínia e João? Agora, e por que lutamos todos os dias para continuar vivendo? Porque dentro de nós, sem que a gente saiba o porquê, a gente sabe, nós, graças a Deus, já sabemos, né? Por que lutamos, porque já existe aquela já nasce com a gente, faz parte da nossa natureza, é inato da gente. Né? Eu tenho que lutar por viver, eu não tenho que lutar para morrer.
Eu estou aqui para viver experiências, para amar, para aprender a perdoar, para acolher, para entender, para estender as mãos, não para apontar o dedo. Nós não estamos aqui para apontar o dedo, nós estamos aqui para estender os braços e acolhermos uns aos outros. Sermos úteis. Sermos úteis, sermos fraternos, sermos acolhedores. É para isso que nós estamos aqui. Se você ainda, minha amiga, meu amigo, não encontrou ainda o seu lugar, procura, porque às vezes o seu lugar está dentro de casa. Olímpia, eu estou aqui procurando, hoje de manhã eu não achei, mas eu sei a história. Hoje de manhã eu participo de alguns grupos de estudo no Facebook. E tinha lá a questão do suicídio sendo colocado, um tema, suicídio e tal. O que acontece, etc e tal. E aí uma colocação, uma mensagem, uma irmã, eu até coloquei o nome dela na corrente press, pedi permissão para ela, ela permitiu. Ela disse, eu tenho muita vontade de me suicidar, mas não tenho coragem ainda. E aí eu falei com ela, eu olhei o perfil dela no Facebook, ela tem muita questão de amor aos animais. E eu falei com ela o seguinte, muitas vezes o que está faltando é a gente se sentir útil para as pessoas, a gente se sentir útil para os seres, os animais, para uma causa. Quando a gente se engaja numa causa, em alguma questão importante para a humanidade, você se sente necessário. E aí você fala assim, caramba, se eu desencarnar agora, eu vou prejudicar esse trabalho. Se eu desencarnar agora, eu vou sobrecarregar outras pessoas. Ou eu vou deixar de ajudar as pessoas, os animais, etc. e tal. Você acaba se sentindo importante na vida das pessoas, na vida dos animais, e etc. e tal. Então, é muito importante que a pessoa que está passando por uma depressão, com esses pensamentos suicidas, possa se engajar no trabalho do bem. Como dizia o Chico, um irmão lá que foi procurá-lo com câncer terminal. Irmão, troca a doença pelo trabalho no bem. Exatamente. Aí você pode dizer assim, não, meu problema não é esse. Eu não posso nem sair. Você lembra de uma pessoa que às vezes falou assim, João, não posso sair de casa para me dedicar a nenhuma tarefa, porque eu tenho uma pessoa, um pai, uma mãe, ser doente em casa, que eu cuido. Abençoada a tarefa, abençoada a responsabilidade. A Hermínia, que passou por isso, não é você? Porque aquela tarefa foi colocada em seu caminho para que você, por Deus, para que você cresça, para que você aprenda a amar, aprenda a entender, exercite a paciência, a tolerância, não é? Com aquela pessoa que o idoso geralmente se torna muito agressivo com quem cuida dele, principalmente se estiver perdendo a memória, né? Ele se torna um tanto agressivo com aquele mais chegado. Então, ninguém passa imune de uma responsabilidade aqui na Terra. Ninguém, nenhum de nós. Você está em casa sozinho, já criou seus filhos, seus netos, está todo mundo encaminhado, você não tem nada o que fazer, está sozinho em casa, tem a sua vida confortável. Ué, o que eu vou fazer em prol da humanidade? Há muita gente sofrendo. Pensa naqueles países em guerras. Semana passada, acho que foi ano passado, eu vi os caminhões chegando lá na Palestina com alimentos e as pessoas correndo atrás dos caminhões, tentando se pendurando para pegar alimento. Também, semana passada, acho que foi no programa de domingo, eu falei um vídeo que me mandaram de um senhor, não sei se você viu, João, um homem sendo entrevistado por alguém, né, muito sujo, uma pessoa em situação de rua, dizendo assim, você já pensou que você não tem um pingo d'água para beber? Uma gota d'água para beber? Você não sabe não tomar um banho há dias? Então, ore por essas pessoas. Se você é católica, gosta de rezar seu texto, pega seu textozinho, vai para um cantinho e vai orar por essas pessoas. Um compromisso seu com Jesus, um compromisso seu com Deus. Pai, é o que eu posso fazer para os meus irmãos. Eu sou católica, eu vou rezar meu texto. Você
é de outra igreja, é evangélica, é protestante, sei lá o termo, o título que você queira dar, ora, você não aprende, não gosta de orar fervorosamente, não gosta de cantar hinos de louvor, cante para aquelas pessoas que estão precisando e que não tem ninguém por elas e que os governos não fazem quase nada. Então, nós podemos fazer muito. E você, se você é espírita, então você sabe muito bem, mais do que eu, o que deve ser feito. 5 minutos que a gente possa doar do nosso tempo em oração pelo nosso país, pelo nosso povo, pelo nosso planeta, mas uma oração sincera. Você gosta de orar cantando? Cante. Cante para Deus, cante para Jesus, com o coração, pensando no bem da humanidade, no bem do planeta. Você está contribuindo, você está sendo um instrumento, você está sendo um pequenino Estevão. Que Estevão era na vida de Paulo, você está sendo um pequenino Estevão na vida das pessoas. Você não, nós. Isso também é para mim. Porque eu tenho me perguntado muito a Jesus. Ultimamente, eu vou confessar a vocês sabe que eu falo mesmo. Veio para falar, eu me lembrei e vou falo, né? Se eu me lembro do problema, é porque eu tenho que falar. Poxa, Jesus, o que é que eu estou fazendo pelo caminho do Senhor? Nada. Não consigo fazer mais nada. Se eu saio um dia, o outro eu não posso sair. O que é que eu vou fazer? Nada. Só ir no programa de 15 dias, os domingos. Isso é nada. Não estou fazendo mais nada. E agora me vem, para mim, através de mim, uma orientação. Como a gente tem trabalho para fazer, meus irmãos. Há muita coisa a ser feita por todos nós. Por todos nós. Até por você aí que estava na rua dizendo que não tinha água para beber. Você pode, num tempinho que você tiver, você leva o pensamento a Deus, olha para o céu. Nós temos tido céus tão bonitos, tão azuis, né? Com nuvens brancas. Olha para esse céu e pense em Deus, nosso Pai Celestial, e faça uma oraçãozinha para Ele. Peça a Ele por quem você quiser, sem falar dos irmãos que estão nos hospitais, nos hospitais de câncer, os que estão nas penitenciárias. Para mim, né, é uma das piores, os piores sentimentos, sofrendo coisas que nem a gente nem consegue imaginar o que, mas é principalmente a dor do remorso. Remorso é uma das piores dores que pode acontecer com alguém. Então, nós temos muito trabalho por fazer. Jesus não precisa chegar para nós e fazer como falou com Paulo. Estevão vai ser o meu, vai falar por mim. Ele já deixou o recado. Ele vai falar através de cada um de nós, em prol dessa humanidade. Vamos trabalhar. O mundo precisa de nós. Hermínia? Antes de você falar, já que você fez um parênteses aí respiratório, você sabe que eu falei, né, que completei agora em janeiro 30 anos de programa Caminho do Senhor, 30 anos aqui na rádio, e ao longo desse tempo a gente recebeu muita mensagem de pessoas que iriam se suicidar e, por um acaso, entre aspas, girando o dial ali, acharam a Rádio Rio de Janeiro, acharam o programa Caminho do Senhor, ouviram a mensagem e entenderam que o suicídio não era a porta correta de se transpor. E não só suicídio, mas a questão da depressão, a questão da ansiedade, a questão de muitos problemas em casa, no trabalho, etc. e tal. E esse programa, parece até um programa de 16 de fevereiro, mas esse programa fez comigo e faz comigo exatamente isso. De fazer com que eu acorde, às vezes depressivo, muitas vezes depressivo, mas que eu consiga levantar a cabeça, consiga falar assim, alguém depende de mim. E ir adiante, ir à luta, fazer o trabalho que eu tenho que fazer. Tanto o meu trabalho para ganhar dinheiro, para levar para casa, etc. e tal, como o meu trabalho aqui no Caminho do Senhor, aqui na Rádio Rio de Janeiro,
ou onde quer que nós estejamos. Onde quer que seja. Fazendo uma palestra no centro, No lá, metrô, no no ônibus, né? Em Qualquer lugar, Em qualquer lugar. Nós podemos ser esses instrumentos de Deus, pequenos Estevãos. Né? Pode falar, menina, vamos lá. Um pouquinho, mas dá O professor Mário Sérgio Cortella tem uma palestra, eu não sei se ele chegou a transformar isso em livro, em que a pergunta é: quando eu morrer, que falta eu farei? Eu já vi isso. Muito bom. Se você me disser, Hermínio, nenhuma, eu lamento te dizer que você fará toda a falta. Nem que seja pelo fato de você achar que não faz falta e não querer ser exemplo de nada para ninguém. Nós somos exemplo para o outro de qualquer maneira, ou exemplificando o que ele deve fazer de correto, ou exemplificando o que ele não deve fazer porque está errado. Então, eu tenho na minha mão a chave que abre essa porta. Quando eu tomo consciência de que não tem lógica, como Olímpia disse, que Deus nos criasse para nada, para ocupar espaço nos planetas, para não ver seus planetas vazios, não tem lógica. A própria demonstração de amor do Pai é justamente essa. Nos dar a vida, a oportunidade de aperfeiçoamento e de evolução em nossas próprias mãos, tutoreado por eles e pelos mentores, mas você acha que é você que está fazendo, o mérito é todo seu, e à medida que você evolui, que você caminha, você se torna um auxiliar meu, porque você é mais um para ajudar os outros que estão à sua volta. Então, é muito confortável. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Pode ser que alguém ouça isso e fale, ai, como é que ela ouça fala isso? É sinal de covardia. Eu dizer, não quero me envolver com nada, não vou me esforçar para fazer nada. Eu vou deixar a vida e seguindo assim. Quando eu morrer, morri. E se eu puder acelerar, eu morro. É covardia, sim. Porque enfrentar a luta, enfrentar a vida, enfrentar os desafios, tentar fazer algo por alguém, exige muita coragem. É um ato de coragem. Não exatamente. importa que eu não sou perfeito, eu não sou o melhor, eu vou fazer algo, passar pela rua e dar um sorriso para uma pessoa, que às vezes está com uma cara desenchavida. Bom dia, né? Gente, Nossa. mas eu não estou com vontade de sorrir. Pois é. Então, covardia de novo, gente. Bem, gente, eu fiquei de dar aqui esse evento de carnaval do Centro Espírita Galileia, que a Rita participa, lá em São Gonçalo. No evento de carnaval, o tema é Chico Xavier, Mediunidade e Coração. No dia 1º, que é sábado, às 18 horas, a expositora é a Lívia, que vai falar sobre quem é o guia espiritual de Chico Xavier. Dia 2, às 18 horas, a Patrícia, que vai falar sobre você está disposto a trabalhar na mediunidade com Jesus? No dia 3 de março, Priscila, trabalho, estudo e esforço no bem. Dia 4 de março, às 18 horas também, é Rita, Jesus, Kardec e nós. Então, Centro Espírita Galileia, não está aqui o endereço, mas é em São Gonçalo. Tá bom, gente? Vamos, então... Eu estou zen. Vamos para a nossa corrente de preces. Meu irmão, minha irmã, se o seu coração está angustiado e lhe falta ânimo para enfrentar os obstáculos da vida diária, se você sente-se só e incompreendido pelos que lhe rodeiam, se alguma dor física ou moral está atormentando-lhe, tirando-lhe as horas de sono, enfim, se você está sofrendo, lembre-se, você não está só. O Mestre da Vida nos disse: eis que eu estarei convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. Neste exato momento, milhares e milhares de pessoas sintonizadas nesta emissora se unirão em prece. Entre nesta corrente. Existe em seu íntimo um lugar de paz profundamente silencioso, onde você pode comungar com Deus e encontrar forças necessárias para vencer este momento difícil. Como disse o salmista, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas horas de tribulação. Abra o seu coração numa prece sincera. Entregue-se confiantemente aos cuidados deste Pai amoroso e bom. Confie. Os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Vamos envolver em nossa corrente de preces de hoje os nomes de alguns irmãos e mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se incluída, minha irmã. Robson Rocha, Carmen Lúcia Rocha, Walter Wallace dos Santos Gomes, Anastácia Percy Campos de Almeida, Camila Campos Martins, Viviane Ribeiro Francisco, Vicente Rigueto, Maria Auxiliadora Rigueto, Janaína Serra do Carmo, André Luiz Rigueto, Cauai Serra José, Atílio Paz Ferreira, Ângelo Sérgio de Siqueira Paz, Silvia Menha, Alfredo Augusto de Azevedo, Mateus Damasceno da Silva, Williams Pereira Júnior, Clóvis Caetano da Silva e todos os nomes que se encontram em nossos pensamentos e em nossos corações. Vamos falar com Jesus. Senhor Jesus, mestre amigo, pastor de nossas almas, depois de tudo que ouvimos aqui, das mensagens que nos foram passadas, tão diretas, Senhor, para cada um de nós, a espiritualidade nos alertando, ficamos pensando em o que dizer a Ti, Jesus, o que Te pedir na nossa oração de hoje. E quando fechamos os olhos, nos veio à mente a oração de Francisco de Assis. Ela sintetiza aquilo que nós realmente desejamos, precisamos ser, mestre amigo. Por isso nós Te pedimos que Tu possa receber esta oração que nós vamos fazer agora com toda a nossa alma, te pedir de todo o nosso coração. Fazei de mim um instrumento de Tua paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida, verdade, onde haja mentira, esperança, onde haja desespero, luz, onde haja treva, união, onde haja discórdia, alegria, onde haja tristeza. Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar.
ser compreendido quanto compreender, ser amado quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Recebe, Senhor, junto ao teu coração, é o pedido de cada ouvinte que neste momento está sintonizado nesta corrente de preces. Que se faça em nós a vontade do Pai Celestial. Bênção, Jesus. Pois vale agora muito mais, caminho do Senhor que estás. Restaura, resplandece, mostra o bem que tu nos faz. Que brilhe agora a vossa luz, assim o Cristo nos falou. É o Rei dos Reis que está voltando na paz desse amor.